E hoje vamos fazer uma breve reflexão do porquê o criacionismo não é ciência. Bom, recentemente, um representante do design inteligente e do criacionismo aqui no Brasil acabou conseguindo fazer uma palestra dentro de uma universidade federal num ciclo de, de palestras que deveria ser acadêmico, o que significa que o meu dinheiro e o seu dinheiro, né, foi utilizado não para a questão da educação, mas para manifestação religiosa. Isso significa que essa universidade acaba informando para o seu público algo que é contrário ao que deveria acontecer dentro das universidades, que seria construir conhecimento e informar as pessoas, né? Bom, se a gente considerar que a nossa população, a população brasileira, e não só ela, mas nos Estados Unidos e em diversos locais do mundo, a gente tem grandes índices de analfabetismo científico ou de baixo letramento científico. Quando uma universidade federal permite que esse tipo de coisa aconteça, ela está informando uma coisa muito clara para a população, de que aquele objetivo que era construir e democratizar o conhecimento está sofrendo com algumas falhas, aí precisa ser revisto, né? Eu estava vendo uma pesquisa que foi feita no Abramundo, Instituto Abramundo e outros também, né, que acabaram colaborando na pesquisa. É uma pesquisa de 2015 que estava tentando traçar aí um perfil do quanto da população brasileira entende o básico de ciência. A gente não tem uma pesquisa mais recente, né, ou que eu encontrei mais específica para esse assunto, foi a de 2015 por esse Instituto Abramundo, que mostrou que 46% das pessoas, ou 46% dos brasileiros, tinha aí um nível bem rudimentar sobre ciência. E apenas 5% das pessoas, 5% dos brasileiros, têm uma compreensão completa do que é ciência. Então, quando você tem uma universidade que acaba propagando a presença de uma não ciência, ou especificamente de uma pseudociência, como é o design inteligente, você acaba prejudicando e minando o conhecimento que as pessoas poderiam adquirir ao entrar em contato com esse ciclo de palestras. Por quê? Porque a universidade está informando para o público que está assistindo que existe uma equivalência entre criacionismo e teoria da evolução. E essa equivalência ela é falsa, né? Isso acaba trazendo uma desinformação para o público em geral. As pessoas vão olhar e falar: olha, tá vendo? O design inteligente e a evolução são dois conjuntos científicos que estão disputando para ver quem é que responde melhor a um determinado fenômeno natural. E essa alegação ela é falsa, né? A gente sabe que ciência de fato acontece dentro do ambiente acadêmico, tem uma série de regras, uma série de critérios que são seguidos, e o design inteligente não. A princípio alguém poderia virar e falar: mas a gente vive num regime democrático e deveria escutar o criacionismo se a gente está escutando a teoria da evolução. Então, não. A gente tem que democratizar o conhecimento com critérios, né? Com responsabilidade. Quando você dá espaço para uma não ciência ou uma pseudociência e uma ciência de fato, você está democratizando a desinformação. Você está levando para o público que já não tem um conhecimento, que já tem um déficit educacional em ciência, a entender que aquilo que está sendo mostrado é equivalente. E é falso isso. Ninguém leva, por exemplo, na universidade ou num programa de televisão, por exemplo, um neonazista e um judeu para discutir. Por quê? Porque certas coisas não se discute mais. Não existe justificativa para tornar as atitudes do nazismo algo justificável. A mesma coisa é com a pseudociência. Claro, no nível mais light, mas
existem certas discussões que não devem ocorrer mais, né? Ninguém fica discutindo dentro da universidade se aquela foto que foi tirada do planeta Terra está mostrando se ele é plano ou se ele é esférico. A Terra é esférica e não tem papo. Não se discute dentro de ambiente acadêmico se a Terra ela é plana. Esse tipo de discussão só existe em rede social, né? Dentro do ambiente universitário, dentro da produção de conhecimento científico, acadêmico, isso não existe. É a mesma coisa com o criacionismo, né? Não existe essa equivalência. É falso presumir isso. Isso é prejudicial, inclusive, para o letramento científico no nosso país, né? Até porque a gente sabe que todos os grandes centros universitários do mundo, os maiores produtores de conhecimento científico do mundo, nenhum deles considera o design inteligente uma teoria científica, né? Então essas ideias nem são mais debatidas, elas simplesmente são deixadas de lado dentro do campo que ela serve, que é o campo da religião, né? Não tem justificativa racional. E isso acaba prejudicando, inclusive, o ensino da evolução, né? As pessoas entenderem a ideia do Darwin em si. Porque a ideia do Darwin, na verdade, ela é bastante simples. E o que acontece é que essas pessoas elas negam por uma questão muito mais de fundamentalismo religioso, na maioria das vezes, do que, de fato, uma justificativa que seja científica, né? Porque o Darwin, o que ele fez, ou o resultado da sua teoria é muito simples. O que ele fez foi olhar para a natureza e ele acabou esvaziando o componente teleológico que existia para explicar aqueles fenômenos biológicos, né? Então ele percebeu que as espécies não eram fixas, que a ideia do essencialismo acabou sendo dissolvida. Ele começou a perceber que as espécies elas não eram projetadas, ele encontrou na própria natureza, né, um mecanismo que explicava toda aquela biodiversidade que ele encontrou no mundo quando ele viajou, né, com o Beagle, e explicava inclusive aquilo que ele observava nos registros fósseis. Então ele esvaziou o elemento teleológico da teologia que era apresentada naquela época, como referência inclusive para a produção científica, e ele encontrou na própria natureza a explicação para essa diversidade. Foi uma manobra extremamente simples. Ele fez aquilo que os filósofos pré-socráticos tentavam fazer lá atrás, né? Encontrar uma substância, um elemento, um princípio, né, que eles vão chamar de arquê, para explicar toda a physis, que era a natureza, só que esse elemento não mudava, né? E aí isso continua até hoje para tentar se entender a estrutura da natureza, do universo, da physis, do cosmos, como você queira chamar, mas o Darwin ele fez exatamente isso. Ele olhou e encontrou na própria natureza a resposta para aquela diversidade de formas de vida. Ele esvaziou o elemento teleológico. Esse elemento teleológico, né, de intencionalidade, né, ele é um elemento que faz parte do pensamento criacionista e do design inteligente. Obviamente, tudo foi projetado, segundo eles, por um designer com uma determinada função. Não me estranha que a maioria dos defensores do design inteligente sejam de fato engenheiros, porque a disciplina da engenharia ela é uma disciplina obrigatoriamente teleológica, né? Então, por exemplo, quando a gente olha para o sofá ali atrás, para o meu violão, quando a gente olha para um livro, né, ou um instrumento musical, eles foram projetados para determinada função. Eles servem para isso, né? Então existiu uma ideia, uma função. Essa ideia foi posta em prática em termos de modificar o material, construir objetos que têm uma determinada função, né? Uma chave de fenda, um relógio, como no caso do William Paley, né? E a gente sabe que ali tem uma funcionalidade, que tem um desenhista, que tem um projetista, que tem um design inteligente, porque essas coisas, obviamente, nós projetamos. Então nós sabemos quem é o design inteligente. Somos nós. Você consegue entrar na internet e puxar, por exemplo, a planta de uma casa, de um prédio. Você consegue observar um vídeo de uma montadora de carros. Você consegue observar todos esses objetos sendo planejados e construídos. Então, de fato, a teleologia faz sentido neste caso. Mas como eu mostrei para vocês, nós somos cercados de objetos que nós forjamos.
Então, quando alguém vira e fala, uma célula tem organelas, tem uma série de vias metabólicas, biossíntese, de bioenergética, né, etc e tal, e fala, olha, ela é complexa, exatamente como as engrenagens que existem em um carro ou em um relógio, como pensam os criacionistas. Então eles falam assim, se o relógio tem um projetista, um relojoeiro, então obviamente a vida, como tem também equivalentes a engrenagens, também deve ser projetada. Se um relógio é projetado, a vida é projetada. E eles ignoram o abismo que existe entre esses dois elementos. O fato de que se você entrar na internet, ou se você conhecer um relojoeiro, você pode ter o gabarito, né? Vamos chamar de gabarito, para aquilo que está sendo, que você está observando, né? Mas a natureza não tem gabarito. A natureza não é uma prova do Enem que você termina no outro dia, sai no G1 a resposta. Na natureza, o cientista senta a bunda na cadeira, ele vai observar o fenômeno, ele vai levantar uma série de possíveis respostas ou explicações para aquele fenômeno, ele vai elencar elas, vai fazer experimentos e vai tentar ver se alguma daquelas, de fato, consegue explicar aquele fenômeno. Ele vai analisar aquilo, ele vai chegar numa conclusão e vai publicar isso em um artigo científico. Diferente da linha de pensamento do criacionismo, que é baseada em uma revelação divina. A conclusão vem antes do próprio fenômeno, né? Porque tudo foi criado, tudo é testemunho da existência de um Deus ou de um designer, e eles enxergam isso como se a Bíblia fosse, ou qualquer outro livro sagrado, de outras linhas de pensamento que também interpretam a natureza como manifestação de outros deuses, eles vão buscar nesses livros sagrados, interpretando eles como se fosse um manual ou se fosse uma reportagem sobre como Deus criou o universo. E a gente sabe que na verdade não é bem assim, porque a Bíblia ela é um relato escrito sob o critério da devoção, por pessoas que viveram 2, 3 mil anos atrás, talvez mais, e que serve para enxergar a natureza como um testemunho de Deus, e não como um gabarito da criação. Né? Você não consegue virar e falar, olha, a célula está aqui, ó, essa parte da Bíblia está falando da célula, essa parte da Bíblia está falando da fisiologia, essa parte da Bíblia está falando de como foi feito tal animal. Isso não existe. Essa leitura ela é pobre, ela é senso comum, ela é ignorar os limites epistemológicos. Né? Se você perguntar para qualquer filósofo da ciência o que ele acha do criacionismo, ele vai dar risada. Por quê? Porque essa turma perde muito mais tempo xingando Darwin, criticando as pessoas nas redes sociais, do que sentando a bunda na cadeira e tentando criar algum tipo de artigo científico que tente se justificar o mínimo do ponto de vista epistemológico do porquê a gente deveria considerar aquilo como ciência, ou do porquê aquilo deveria ser considerado como ciência dentro das universidades. Então, essa é a grande falha que a gente encontra, né, nessas universidades públicas que acabam permitindo esse tipo de invasão de componente religioso e muitas vezes de fundamentalismo. Eu digo sempre que o problema não é a pessoa ter uma religião, não tem problema nenhum, né, gente? Eu sempre falo que você pode ser religioso, né? Dá para você ser religioso e ser um cara coerente, dá para você ser religioso e ser um cara inteligente. Né? O problema das pessoas elas têm uma determinada religião, o que elas fazem com ela? Elas manipulam, elas distorcem, elas tentam enfiar a força em cima das pessoas. Né? O design inteligente ele faz exatamente isso e é um exemplo de fundamentalismo religioso na maioria das vezes. Né? Porque na sua incompetência em tentar se justificar como ciência, eles acabam recorrendo a, muitas vezes, o poder político para tentar ser inserido dentro da universidade ou dentro das escolas, para que desde pequeno comece a minar o conhecimento das pessoas a respeito daquele determinado assunto. E aí eles acabam enfiando não só a pseudociência dentro da cabeça das pessoas, mas negacionismo científico e discursos de anticiência. Okay? Bom, eu espero que tenha clareado um pouco para vocês aí
esse tipo de reflexão que eu trouxe a respeito do design inteligente. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado esclarecido alguns pontos. Essa é uma discussão que é bastante ampla, dá para estender para outros assuntos, dá para você analisar o movimento criacionista e do design inteligente não só do ponto de vista da ciência em si, mas o resultado sociológico, né? Porque deve existir uma sociologia em cima desse tipo de pensamento, principalmente nesse momento histórico que nós vivemos atualmente no Brasil. Então, um grande abraço a todos, obrigado. Se você gostou, dá uma curtida aí, compartilha com a galera. E até mais, até a nossa próxima reflexão.